live resolveu não ajudar a minha É, vida. acontece, acontece. Então, vamos lá. Eu Vamos. vou deixar você se apresentar, aí depois eu entro com as perguntinhas. Perfeito. Meninas, tudo bem? Eu sou Cristiane Costa, sou ginecologista. Eu sou especializada em ginecologia regenerativa, funcional e estética, que é uma área da ginecologia voltada para regenerar, assim, uma forma mais fácil de explicar, regenerar aquilo que foi perdido com o tempo, né? Ou com o tempo, ou com o parto, e até mesmo a parte de alterações mesmo que não foram causadas pelo tempo, né? Que são nossas mesmo, genéticas. E aí é nisso que eu estou dedicando o meu trabalho hoje em dia. Super importante, é uma área que era tão negligenciada antigamente, né? Ainda é, mas a população feminina ela tem começado a descobrir, né, coisas que antes elas estavam acostumadas e conviviam com isso. Hoje elas Hum, começam a saber que elas não precisam se acomodar, que a gente tem como resolver, né? Isso é bem interessante. é ótimo. Bom, hoje a gente vai estar falando sobre o ressecamento vaginal, né? Que acontece muitas, eu tenho assim, muita mulherada está reclamando muito do ressecamento vaginal. E ele é super incômodo, não só para a relação sexual, mas também para, às vezes, até o próprio exame ginecológico, né? Para um monte de coisas fica extremamente complicado, dolorido, enfim. E aí, eu queria que você falasse é, o porquê acontece esse ressecamento vaginal na menopausa, né? O que que acontece com a gente que muda esse panorama aí? Perfeito. O ressecamento vaginal, assim como basicamente todas as alterações, né, que você tem, não só na menopausa. Essas alterações elas começam mais ou menos a partir dos 40 anos, né, que é a fase que a gente chama de climatério, que é antes da menopausa. Elas já podem Uhum. começar a aparecer. Obviamente que quanto mais perto da menopausa em si, pior, né? Por que acontece isso? Porque a gente começa a ter uma falência ovariana, né? O nosso corpo não para 100%, mas reduz muito a produção de estrogênio, progesterona e testosterona, né? Então, é a falta desses hormônios, você passa a ter diversas alterações. Uma dessas alterações é a manutenção da mucosa da vagina. Então, ela passa a ficar ressecada, porque ela não tem mais a ação dos hormônios lá, porque você está com uma queda brusca demais de hormônio. E aí, Uhum. com o tempo, quanto mais tempo você está com essa baixa hormonal, mais você vai tendo o ressecamento. Esse ressecamento, na verdade, a gente chama de atrofia vaginal, né? Que não é só o ressecamento em si. Você perde a elasticidade da parede da vagina. Você não tem mais aquela capacidade elástica que ela tinha antes. Por isso o preventivo dói tanto, né? Porque o que Uhum. antes você era capaz de colocar um bico de pato e abrir, hoje você não consegue mais, porque essa parede ela fica sem elasticidade nenhuma. O colágeno dela tá lá embaixo, o hormônio tá lá embaixo. Por isso que a Fica relação fininha, sexual né? dói, fica fininha, e aí você tem o aumento das infecções urinárias, pode ter aumento de infecções vaginais, várias alterações devido a essa falta de hormônio local. Na verdade, é no Uhum. corpo inteiro, né? Mas como a gente está falando da vagina em si, eu estou especificando lá. Sim, mas isso não acontece da mesma forma em todas as mulheres, né? Tem umas Não. que sofrem mais com isso. E tem algum fator que possa ser considerado agravante? Olha, tem e não tem, tá? Hum, Existe, né? É parte genética da pessoa, né? Cada pessoa reage diferente a essa ausência do hormônio. Então, hum. você vê que tem pessoas que estão na menopausa há anos e não tem tantos desses efeitos, não incomoda muito. Às vezes, um lubrificante vaginal ali, o problema está resolvido, né? Outras pessoas, dá um ano de menopausa, aquilo ali já está muito ressecado, sem elasticidade nenhuma. E também tem o fator de exercício físico, a alimentação, tudo isso afeta na produção do nosso corpo de modo geral.
né? Quanto Uhum. mais saudável você tiver a sua vida, teoricamente, claro que isso para cada pessoa é diferente, mas teoricamente você tem esses sintomas menos graves, né? Entendi. E quais são os tratamentos que existem hoje em dia para melhorar essa atrofia vaginal? Existem tratamentos que eu não, né? A gente considera menos eficaz, que são os hidratantes vaginais, Uhum, né? Eles ajudam bastante, mas eles normalmente, sozinhos, eles não conseguem ter um efeito muito bom, né? Eles uhum, auxiliam. O ideal é que esses hidratantes sejam usados com outro tipo de tratamento. Tem a reposição hormonal, que é o melhor tratamento que tem, né? uhum, Não só pelo ressecamento vaginal, mas também porque com a reposição normal você devolve o seu corpo à normalidade, né? É como se uhum. você nunca tivesse entrado na menopausa. Então você diminui todos os riscos de osteoporose, doenças cardiovasculares, incontinência urinária, queda de bexiga, ressecamento vaginal, vários outras alterações que a menopausa vem trazendo. Então a Uhum, reposição hormonal é a melhor forma de não causar isso, né? De você conseguir se manter jovem por mais uhum. tempo. É o ideal, É, né? é o ideal. Mas Uhum. tem aquelas que não podem, que não têm indicação, outras que não querem, né? Então a gente tem a opção hoje, a tecnologia resolveu muito. A gente pode fazer uma reposição hormonal local, somente na vagina, que ela vai fazer o efeito só ali mesmo, né? Não vai ter ação no corpo inteiro. E tem hoje, a gente consegue fazer tratamentos com laser vaginal e radiofrequência vaginal, né? E são tratamentos maravilhosos, que você consegue devolver o colágeno, você consegue devolver a elasticidade da vagina, evitando as infecções urinárias, incontinência urinária, a dor na penetração, a dor no preventivo e, consequentemente, a vida sexual, né? Porque como não dói mais, você Uhum. consegue voltar a ter uma vida sexual sem dor, né? O que você teria se tivesse o ressecamento vaginal. Sim. E esses procedimentos, eles são feitos no consultório? Vocês fazem esse tipo de procedimento? Como é que é? Porque isso tudo é muito novo, né? É novo, não é novíssimo, mas são novos tratamentos que a tecnologia ajudou a gente bastante. São Uhum, tratamentos indolores, tá? O laser, tanto quanto a radiofrequência, de formas diferentes, mas eles agem aumentando a produção de colágeno, tá? Devido a um calor e radiações liberadas. Não são uhum, radiações ruins, são boas. Resumindo, né, de uma forma mais uhum, simples de explicar. E são feitos no consultório. Eles não dói, tá? O que você pode sentir é um quentinho, porque, como eu falei, a ação deles é devido ao calor gerado pelo procedimento, né, pelo laser ou pela radiofrequência. E o máximo é um calorzinho. Se tiver quente demais, a gente avisa que a gente põe mais gel, no caso da radiofrequência, né? uhum, Ou o laser, ele é muito rápido, são formas diferentes. Então, o laser sentiu quente, passou. uhum, Não dói, todo mundo consegue fazer bem. E se for uma paciente que tem uma sensibilidade um pouquinho maior, a gente pode abrir mão de um anestésico na parte externa, porque a parte uhum, interna da vagina, ela não é toda inervada. Ela tem inervação só no começo. uhum. Então, não incomoda lá dentro, que pode incomodar do lado de fora, no caso do laser. Entendi. E são várias sessões? Dura quanto tempo esse tratamento? O tratamento, ele se baseia em 3 sessões. A radiofrequência pode vir a ser 4, mas normalmente são 3 sessões, uma vez por mês, Uhum, que demora de média mais ou menos uns 20 minutos, tá? E depende se você for fazer só o canal vaginal ou se for fazer a parte externa, aí tem um uhum, aumento, um pouquinho de tempo. Falando só do tratamento da ressecamento vaginal, seria em torno de 20 minutos, uma vez por mês, durante 3 meses. E você retoca, né? Você faz mais uma sessão anualmente. E aí, nesse meio do caminho, pode e deve, na verdade, usar algum tipo de hidratante vaginal para dar uma ajudada aí no tratamento. É super interessante. A paciente chega,
faz, vai embora, não sente nada, não incomoda, né? É Uhum. bem legal. Quanto menos É, invasivo, menos doloroso, é melhor, sim, né? sim. E mesmo aquelas pacientes que fazem a reposição hormonal, existem casos que o laser, a radiofrequência, vem a agregar, quer dizer, que elas podem também fazer para ou ter um resultado mais rápido, enfim, ou são tratamentos que não combinam, digamos assim. Não, eles combinam sim, mas depende de quando a pessoa começa a fazer a reposição hormonal. Se você começa Hum, a fazer a reposição hormonal bem no início, você não tem um ressecamento muito forte. Então, uhum, normalmente, só a reposição hormonal já resolve isso aí. Se você demora 5 anos, até 10 anos para fazer reposição hormonal, aí sim você já tem um ressecamento. E aí entendi, sim, o laser ou a radiofrequência, elas são bem-vindas concomitantes com a reposição hormonal. E também cada entendi. caso acaba sendo um caso, Sim. né? Mas a gente não devolve os hormônios de quando você tinha 30 anos de idade, né? Não é essa a intenção da Uhum. reposição hormonal. Mas ela repõe uma dose boa de hormônio. Então, normalmente, as pacientes que fazem reposição hormonal, elas não têm essa queixa de ressecamento vaginal. Você faz bem no começo, né? Uhum. Beleza. E fora esses recursos, né, da reposição hormonal, do leite, tem alguma coisa que a gente possa fazer em casa? Alguma dica, alguma que a gente possa lançar mão para melhorar? Eu sei que tem esse gel, eu ouvi falar em um gel que tem ácido hialurônico. Mas aí seria Sim. o hidratante que você estava falando. Os hidratantes, um dos tipos de hidratante vaginal é o ácido hialurônico. Ele Uhum, ajuda bastante, mas tem algumas pessoas que não conseguem uma boa melhora só com ele. Isso aí depende muito de cada um, né? uhum, Algumas pessoas vão usar o ácido hialurônico e nossa, vai ser perfeito para elas e nada mais necessário, né? uhum, Mas algumas também se incomodam de ter que 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, ficar colocando creme vaginal e gostariam de algo mais uhum. definitivo, né? Que pudesse deixá-las livres. E tem a alimentação. Alimentação é exercício físico. É o que a gente em casa, sem tratamento, pode fazer para amenizar esses sintomas aí e até mesmo ajudar na manutenção dos tratamentos existentes, né? É. Isso aí é para tudo, né? Alimentação, dieta, é para Pois tudo. é, a alimentação e exercício físico é assim para todos os sintomas da menopausa. É, Todos, 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 todos. pois é. E eu achei muito interessante, Patrícia, o fato de você trabalhar especialmente com isso, né? Uhum, É uma fase que a mulher passa por muitas mudanças. E normalmente sim, o corpo dela não responde mais à mente dela. O que ela pensa de si mesma quando ela se olha no espelho não é a mesma é, coisa. E isso é muito difícil. é, E as pessoas não conhecem muito bem a menopausa, né? Ainda é um pouquinho de um não, tabu. Então elas não falam sobre isso, não conversam com os parceiros. Isso vai tornando um problema, né? é, Então eu acho interessantíssimo a sua especialidade sua especialidade, digo assim, o seu uhum. trabalho ser voltado para isso. O Não foco, excelência. né? É porque o que acontece, e aconteceu comigo, inclusive, é que a meia idade, né, em torno dos 40 anos em diante, a vida da gente muda muito. E muitas intercorrências acontecem, né? Então, filhos saem de casa, às vezes maridos saem de casa, é, a gente está num outro momento em termos de emprego, de carreira, muitas coisas, às vezes, familiares vêm a falecer. Então, é comum que a vida da gente mude muito nesse período. E, paralelo a isso, o nosso organismo também muda por conta da menopausa. Só que, Muda. às vezes, o que acontece?
a gente não se dá conta das nossas mudanças. Porque Elas as vão acontecendo demandas... devagar às vezes também, né? Sim, a menopausa ela não chega assim, pá, cheguei. Ela vai Não, chegando, ela vai né? chegando. Um dia você acorda à noite com calor, mas aí você não acorda mais naquela semana com calor. Você acordou naquele dia. No outro dia você sente uma palpitação, né? Enfim, cada uma vai. Só que às vezes as demandas externas são tão intensas nesse período que a gente não se dá conta. E a gente acaba indo parar em profissionais médicos, em especialidades que não são relacionadas à ginecologia, a nada de menopausa. E Sim. aí, muitas vezes, a mulher recebe o diagnóstico equivocado, porque não leva em conta o período do climatério dela. E Sim. isso aconteceu comigo. Então, daí eu percebi que não acontece só comigo, né? Que Não. muitas mulheres não estão preparadas, aliás, acho que a maioria, né? A gente não se prepara para esse período, né? E é um período muito importante da vida da É. gente, né? É como se fosse um Então, divisor de águas, né? sim, sim, porque dali em diante muda tudo. Muda a forma como a gente vê a vida, muda a forma como a gente se alimenta, deveria, né, pelo menos. Muda a forma como a gente tem que lidar com o corpo da gente, né? É um outro corpo, né? De É. repente a gente olha e diz assim, gente, quem é essa pessoa, né? Que se instalou aqui, parece outra pessoa. Enfim, mudam muitas coisas e é Muito. muito ruim a gente não ter parâmetro. Outro dia eu abri uma caixinha no Instagram e eu perguntei assim, o que você gostaria de saber sobre a menopausa? E assim, muitas mulheres responderam assim, tudo, porque eu estou entrando nessa fase e eu não sei nada. Então, assim, olha como o negócio é sério, entendeu? Não Então, sabe, não é uma coisa que a gente costuma conversar sobre esse assunto. não. E tem todo um tabu, né? Às vezes a gente tem, muitas mulheres têm vergonha de dizer que estão na menopausa ou que estão no climatério. Isso, de certa forma, soa como dizer assim, eu estou ficando velha, né? E É. nessa sociedade que a gente vive, isso é contar uma derrota, né? Como que a gente está na menopausa? Como que a gente está ficando velha? Eu E acho que o começo de uma mudança é encarar isso não é como velhice. É como uma Uhum, nova etapa, né? Você, quando era criança, você não menstruava, e um belo dia você passou a menstruar e virou mocinha, né? E sim. aí depois você engravidou e virou mãe, né? Então, Uhum, assim, é uma nova etapa, é um novo momento da sim. sua vida. Não é motivo, não quer dizer que está ficando velha. Gente, hoje em Uhum. dia, mulher com 40, 45 anos é velha aonde? Não, pois Não é. é, né? Uhum, Simplesmente é como seu corpo foi feito. Horrível isso, péssimo. E é por isso que a gente vem buscando cada vez mais formas de evitar isso. uhum, Mas eu já ouvi uma vez, não fala sobre menopausa que você vai parecer que ela tá velha. Ela não uhum, tá velha, simplesmente é uma realidade. E sim, quanto mais a gente fugir dela, mais difícil ela vai se tornar, sim. né? Porque a gente não Então, conhece, né? o mais fácil é a gente abraçar essa realidade, aceitar e Uhum, lidar com o problema, como a gente faz com tudo na vida. Ah, não sim. quero, eu quero reposição. Ah, eu quero laser. Ah, eu quero isso. Ah, eu quero. E aí você decidir e conhecer as opções que você tem para você. Enquanto a Uhum, gente continuar tratando isso como se fosse tô velha, como se fosse eu não posso falar sobre o assunto, fica mais difícil de procurar ajuda, né? sim, sim, com certeza. Eu gosto, na literatura diz assim, que a gente passa da fase reprodutiva para a fase não reprodutiva. E eu ouvi É. uma expressão que eu achei muito legal, que é assim, a gente passa da fase reprodutiva para a fase produtiva. O problema é que às Porque, vezes o corpo não deixa essa produção toda acontecer, né? Muitas é, mulheres mas têm a queixa é, de cansaço, falta de sim. disposição, né? É. Mas aí Mas é que tá, quando a gente trata a menopausa, quando a gente vai atrás ou de uma reposição hormonal,
Hoje em dia tem também os tratamentos fitoterápicos que também sim. ajudam. Então, a gente sempre tem opção, né? Tem. Então, isso melhora muito a qualidade de vida. Porque antes, a mulher entrava na menopausa perto de morrer, né? No fim da vida. A gente não tinha essa expectativa de vida. Hoje em dia a É, gente tem, né? eu acho que E é por isso que aí, vem a ideia de ser velha, né? Quando entra na menopausa, porque antigamente a gente morria muito cedo, né? isso. Não tinha mais, não existia vida pós-menopausa, né? Hoje a gente Muito tem. pouca vida depois, né? Você morria logo depois. É isso aí. Hoje em dia a menopausa é meio que uma envelhecência, né? Eu digo que é uma adolescência ao contrário. Os hormônios vão embora em vez de vir, né? É, porque Mas, se você pensar que o pessoal hoje vive até os 85, 90 anos de sim, idade, você entrou na olha quanto menopausa tempo. quase na metade da sua vida, Pois é, né? olha Então não quanto pode ser o tempo a fim. gente ainda tem aí para desfrutar, né? E não dá para a gente dizer assim, ah, é assim mesmo, ah, porque tem médico aqui que até hoje ainda diz assim, ah, minha filha, é assim mesmo. Ah, não é assim mesmo. Não Não é é assim assim, mesmo. né? Não, não É assim que precisa ser. acontece, mas não precisa ser assim, Pois né? A é, gente tem como evitar isso. é isso aí. A gente está batalhando para isso, para tentar evitar que isso seja penoso dessa forma, né? Não precisa ser tão penoso. Não, não E, precisa nem deve. é, e me diz uma coisa, essa atrofia vaginal, esse desconforto, se nada for feito, ele tende a piorar, né? Ele não Tende. estabiliza e nem melhora com o tempo. Ele piora. Normalmente sim, normalmente ele piora. Sempre Uhum. piora, né? A gravidade do pior depende muito de cada um para cada um. Da mulher. Entendi. Mas o Sim, ideal é não. que. É, porque quanto mais tempo você passa sem hormônio, né, mais as ações dele vão acontecendo. Então, a tendência é piorar. Entendi. Tem, E tem algumas pessoas que pioram tanto que chega a meio que fechar a vagina, né? Fica uhum. tão ressecada que nem um bico de pato a gente consegue colocar. E Aí aí, é quando bem. chega nesse nível, né? Quando chega nesse nível de gravidade, se alguém aí estiver assistindo que já tiver, né, bastante, já tiver sofrendo, né, há mais tempo, dá ainda para reverter, dá ainda para tratar, tem jeito, digamos assim. Tem, tem. Mas com certeza a ação nessa pessoa que está muito, muito ressecada, não vai ser tão boa quanto em alguém que procurou um auxílio antes, né, de Uhum. estar nesse caso tão grave. Mas tem jeito sim. Beleza. Show de Essa é a parte bola. bem legal. Que bom, né? Que a gente sempre pode fazer alguma coisa, né? Sim, sempre podemos fazer alguma coisa. Pode não ficar perfeito, mas melhor com Melhora. certeza fica. Com Que certeza. ótimo. E tem mais alguma coisa que você acha que seja assim, importante falar para essa mulherada sobre essa atrofia, esse ressecamento vaginal? Enquanto isso, eu vou deixar aqui, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, tá, gente? Pode usar e abusar da doutora hoje aqui, que ela está à disposição, tô brincando. Tô aqui para isso, tô aqui para isso. Aqui, ó, tem uma Sônia Letier, ela botou assim, ó, eu faço uso de simestifuga e maca peruana, porém não vejo Aham. muito resultado. São manipulados os que o que você está falando é o manipulado? Ela está perguntando. Esses são fitoterápicos, né? Uhum, Eles, na verdade, não é reposição hormonal. Um deles que você usa é um fitoterápico que o produto final dele é uma testosterona, né? A testosterona ela não tem muita ação no tecido vaginal, né? Ela ajuda mais na uhum. disposição, no, na libido, né? No desejo sexual. Então ela não tem muita ação na mucosa vaginal. Tem um pouco, tá?
mas não é Uhum. muito a ponto de melhorar esse ressecamento. E qual é o Uhum. segundo que ela falou? A maca Ela peruana, falou, ela falou que não usa a foi? maca peruana. Mas aí É porque depois para ela mim não tá complementou, aparecendo as perguntas. não. Ela Depois complementou? ela Não, não tá. complementou embaixo, dizendo que foi orientada pela médica a não fazer reposição porque eu acho que ela quis dizer perdeu, tá perturbando, mas acho que ela quis dizer perdeu uma irmã com câncer muito agressivo. Então, pelo visto, no caso dela, a reposição hormonal não foi indicada. Aí talvez por isso ela tenha partido para essa opção aí. Então, Vânia, essa história de reposição hormonal e câncer, isso vem de muito tempo atrás, de um estudo feito com uma progesterona, não é nem sintética, na verdade, é uma progesterona animal, né? Eles pegavam a progesterona da urina da égua prenha e Nossa. colocavam em comprimido, e essa era a reposição hormonal. Então você consegue, nesse estudo mostrou que muitas pacientes tiveram câncer de mama, né? E a partir Uhum, daí ficou essa definição na cabeça de que reposição hormonal dá câncer. Mas vamos uhum, lá, isso já tem mais ou menos uns 50 anos, né? Há de convir que o hormônio de uma égua grávida não é o nosso hormônio, né? Quando você uhum, compara todos os hormônios que, quando você ingere, o seu corpo transforma, você vê que o seu corpo e o da égua só tem dois iguais. Todos os restos, os outros hormônios que são derivados daquele que você toma, da égua, o seu corpo não conhece, o seu hormônio nunca viu na vida. uhum, Então, esse hormônio vai dar câncer. Ele não é seu, ele não te pertence, seu corpo não sabe o que fazer com ele. Não tem como uhum, degradar, não tem como processar. Então, sim, com certeza a progesterona de uma égua vai causar câncer em você. Hoje, infelizmente, por falta de atualização, conhecimento e até mesmo medo, né, de você uhum, causar câncer para o seu paciente, ainda tem isso, né? Muito médico ainda não passa reposição hormonal de jeito nenhum. Mas isso uhum, foi há 50 anos, mais ou menos, né? Hoje a evolução, até mesmo do hormônio, ele mudou muito. Hoje uhum, a gente, através, por exemplo, dos implantes hormonais absorvíveis, você consegue fazer uma reposição hormonal com hormônios bioidênticos. O que seria isso? uhum, São hormônios sintéticos, né, feitos no laboratório, mas que eles têm a estrutura molecular idêntica ao que o nosso corpo produz. Então, uhum, é uma chave na fechadura com encaixe perfeito. Você não tem as alterações daquele hormônio, mais ou menos, daquela chave que entra na fechadura e meio agarrada, mas abre, com o tempo vai quebrar ou a chave uhum. ou a fechadura, né? Você tem um encaixe perfeito, com muito menos efeitos colaterais. É claro que sim, teria que avaliar a história da Vânia, a história da família. Tem gente que realmente não tem Sônia. indicação. Sônia, Uhum, desculpa, da Sônia. E aí é cada caso a ser avaliado. Mas mesmo uhum, que não seja reposição hormonal, a gente tem o laser, por exemplo, a radiofrequência, né? A uhum, testosterona, que é muito melhor do que esqueci o nome, mas é a semifuga, né? Que uhum, vai dar a testosterona. Você faz uma reposição tópica com testosterona, que não tem relação com câncer de mama, pelo menos, né? Eu uhum. não sei o tipo de câncer que ela tá se referindo. E, e pode fazer exatamente isso que eu falei: o laser, o hidratante vaginal, né? Uhum. E até outros tipos, sem ser a maca peruana, como a isoflavona, né? Outros tipos de fitoterápicos também, que às vezes podem ter uma resposta melhor para você. Entendi. Aí, mais uma vez, entra o caso, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. A gente não pode generalizar, né? Porque não é uma Aham. coisa generalizada. A gente tem que avaliar Não, pessoa por pessoa, história por história de cada um. E a queixa, né? Porque às vezes o que é uma queixa para você não é queixa para outra, não incomoda a outra, né? Então a gente precisa sempre individualizar e passar o melhor tratamento para cada uma. sim, com certeza. Gente, alguém mais tem alguma pergunta para fazer? Aproveita que a gente ainda tem um tempinho aí. Por O enquanto, que eu, só a Sônia
Fala. Patrícia, eu tenho comecei, na verdade, semana passada, uma campanha no Instagram de autoconhecimento, né? Autoempoderamento feminino, assim, se conheça. Eu comecei a falar da parte íntima, né? De conhecer a anatomia, mas a menopausa é uma das partes que eu ainda pretendo chegar, porque é muito tabu. A mulher também não senta para conversar com o marido. Olha, amor, eu não estou conseguindo, não estou mais com vontade, né? Tá acontecendo alguma coisa. Não tem essa conversa. A mulher não se sente à vontade de falar isso com o companheiro, né? Não se sente à vontade de conversar com uma outra amiga. E isso também é um tabu que eu quero quebrar, sabe? Porque eu acho que a gente precisa conversar sobre isso. Não tem que ter vergonha, não tem que parecer velha. Porque se a gente não falar sobre isso, a gente não vai conseguir ajuda, Sim, né? Eu com sempre lá certeza. no consultório, eu sempre pergunto, você tem alguma queixa? Mas está sentindo algum calor? O desejo sexual, como é que tá? Eu sempre estimulo, né, a gente conversar sobre isso. E muitas das vezes, mesmo eu estimulando e eu perguntando diretamente, você vê que ainda tem uma resistência no assunto, Uhum, né? sim, E eu queria sim. que isso acabasse, É, sinceramente. seria tão mais. É assim, a menopausa já é. Esse período climatério já é tão difícil, né? Já exige tanto da gente, do nosso organismo, né? Digamos assim, e são tantas as adaptações que a gente tem que fazer, né? E tanta. A nossa vida, o nosso dia a dia muda tanto por conta desse processo, e Muito. aí não é justo que a gente ainda tenha que complicar mais, digamos assim, né? E se acostumar, né? O que eu fico Pois é, mais frustrada é assim, como você falou, né? Vai acontecendo devagar, né? Não é da uhum, noite para o dia, de repente chega. E vai acontecendo um sim, pouquinho ali, você vai se sentindo cada cansada, e aí acha que tá com anemia, né? E aí vai no clínico, palpitações, e vai no cardiologista. E na verdade é tudo ligado à menopausa. E como sim, ela acontece com o tempo, muitas mulheres às vezes se acostumam, né? E aí vai levando aquilo ali, empurrando com a barriga, como a gente diz, pois é. né? Então E aí se conforma, né? não pode se conformar, não precisa se conformar. É uma frase que eu escuto muito quando eu pergunto assim, como é que tá a sua vida sexual? A doutora, eu tô velha demais para isso. Olha, eu fico louca com essa resposta. Eu falei, não tá, meu amor, ninguém tá velha demais para isso, sabe? A gente precisa, se tem alguma coisa incomodando, vamos resolver, vamos fazer alguma coisa para que isso não seja um empecilho, né? Porque grande Isso parte do aí, divórcio também acontece nessa época da fase da vida da mulher, né? pois é. É Muita, o que você falou, muita, muita coisa acontece. muita coisa. São muitas perdas, às vezes, que a mulher sofre nessa fase, né? Inclusive a perda da juventude, né? Que não é que a gente esteja mal, mas a gente não tem mais aquele vigor, né? Que a gente tinha aos 30 anos. E aí sua Ele mente quer fazer tudo e seu corpo não está não permitindo, né? obedece. Esse é o Não mais difícil, obedece. você não se reconhecer, você vê que a sua mente e seu corpo são pessoas diferentes, Sim. né? E Porque a isso nossa mente não envelhece, né? até envelhece, mas não nessa época, um pouco mais Pois para é. frente, É. E né? E aí, aí é isso aí. Eu acho que são muitos desafios, né? Muitas adaptações, muitos recomeços, né? E assim, a mulher não precisa passar por isso sozinha, né? não deve. A gente não precisa passar por isso sozinho, né? A gente pode lançar mão de recursos que ajudem a gente, né, a passar por esse período. Então, assim como nas outras fases a gente tem possibilidade de ter ajuda, né? No climatério a gente também pode contar com ajuda médica, com ajuda do psicólogo, da terapia, dos grupos,
né, que são super Nutricionista. importantes, nutricionista, endocrinologista, tem uma gama aí de profissionais é, é, dispostos e preparados, né, para cuidar da mulher nessa fase. Então, vamos Sim, aí procurar ajuda, né? Vamos procurar se cuidar e para passar da melhor forma possível, né? Eu costumo dizer que a gente cuida de todo mundo a vida toda, né? A gente cuida dos filhos, a gente cuida, a gente cuida muitas vezes do marido, a gente cuida da casa, a gente cuida, né? Nós somos cuidadoras por natureza. Mas nessa fase da menopausa, a gente tem que cuidar da gente, né? É a a hora vida da que inteira a a gente gente tem que cuidar da gente é, também, né? Mas nessa fase nessa fase é um a momento gente bem importante. é um autocuidado que envolve empatia, que envolve paciência, né, com a gente mesmo. A gente tem que Sim, ser, né, pegar a gente no colo, digamos assim, porque não é sim. fácil, não. Não, e sabe o que é o pior, Patrícia? Que a menopausa não está só ligada com ressecamento vaginal, Uhum, com ressecamento do cabelo, pele seca, né? O uhum, que o pessoal conhece mais. Mas a menopausa também pode estar muito ligada com a parte emocional, porque os sim, nossos hormônios fazem parte da regulação. uhum, Então, você pode ter aumento de ansiedade, depressão, né? Tudo por causa dessa queda hormonal. Esses hormônios, uhum, eles influenciam em muitas coisas do nosso corpo. Aumento do risco de infarto, né? De placa de gordura no coração, de derrame, tudo isso, pressão alta, ter que usar óculos, que a vista não é mais a mesma, tudo isso os hormônios têm relação, entendeu? uhum, E aí, então às vezes as pessoas acham que é só detalhe estético, só uma coisinha ali, mas não. A osteoporose, por exemplo, está extremamente ligada ao estrogênio e à progesterona, né? E você uhum, não tem mais esses hormônios, por isso que você começa a perder massa óssea, né? E aí uhum, chega um momento que seu osso pode quebrar só de encostar, né? Encostar, claro que eu estou dramatizando um pouco, não é só encostar, mas uhum, ele fica bem frágil. uhum, Então, a gente está falando de ressecamento vaginal porque é uma coisa mais palpável, né? Uma coisa que sente, que incomoda e que uhum. afeta diretamente, mas muitas outras coisas afetam. E a gente não Sim, pode com esquecer certeza. disso, né? E você já vai no ginecologista todo ano mesmo. Se é com ele ou se não é com ele, conversa pelo menos, fala, né? Uhum, Porque, mas se não for? E se não for, ele vai te contar, né? Ele vai te orientar e vai te encaminhar para um especialista. Mas as uhum. chances são grandes de ser, porque afeta bastante o nosso corpo. A gente tem que falar, tem que É, conversar sobre isso, tem que perder o medo, o tabu, ou medo de parecer velha, porque dos 40 até os 80, 45, 50, né? Que é a idade mais normal, assim. Nós tem uhum, tanta vida pela frente, tanta coisa para fazer, né? Que não tem, é possível mais a gente se achar velha, né? Tem sim. que parar com isso. É isso aí. E deixa agora um recadinho aí para a mulherada que está aí assistindo a gente, né? Como é que elas podem te achar? Tem aí o teu perfil, mas assim, como é que você atende? Você é do Rio, não é? Sou do Rio. Eu tenho um consultório em Copacabana. Uhum, Eu faço atendimentos basicamente segunda, quarta e sexta, mas sempre que tem horário vago, gente querendo, a gente vai colocando, vai fazendo, atendo os sábados também, às vezes, alguns sábados, conforme a uhum. necessidade. O meu contato tá lá no meu Instagram, tem lá o site, o WhatsApp, o e-mail, todas as formas para entrar em contato comigo, com o consultório. E o que mais você perguntou que eu esqueci? Deixar uma mensagem para as nossas telespectadoras. Ah, sim. Meninas, eu comecei meu Instagram recentemente, né? Fiz um site, mas ele ainda não está pronto. E na verdade, perdendo a vergonha de falar, né? Eu tenho um problema, eu tenho muita vergonha de fazer isso. Tô aqui, apertando meus dedos enquanto a gente está na live.
Então, mas eu já tenho várias informações no meu Instagram. E o que eu acho interessante é porque várias coisas que eu coloco lá, muitas mulheres falam assim: eu não tinha ideia que isso existia. Eu não tinha ideia Uhum. de que para isso eu tinha um tratamento. Então, pesquisem, procurem. Se não for no meu Instagram, tem Instagram de vários outros profissionais. Porque basicamente todas as suas queixas, não só de menopausa, mas de estética, de disposição, tudo basicamente a gente tem como melhorar. Pode não ter como resolver, mas tem como melhorar. Então senta com seu ginecologista, sempre conversa, até coisas que você pode parecer boba, até coisas que você tenha vergonha. Até porque se você está com um profissional que você não se sente à vontade de conversar, eu acho que seria legal você reavaliar a sua relação com esse profissional, porque você tem que ter confiança, você tem que se sentir à vontade. Caso contrário, você nunca vai ser capaz de contar tudo para aquele profissional e ele não vai ser capaz de ajudar você da forma que ele poderia, né? Então precisa ter essa relação de confiança e de liberdade, né? De não ter vergonha de falar e falem. Pelo amor de Deus, parem de achar que só porque está próximo da menopausa está ficando velha. Sim, o corpo muda, sim, muita coisa muda, bigodinho chinês começa a aparecer, a pele começa a ficar seca, as rugas começam a ficar, sim, mas isso hoje em dia não é mais sinal de velhice, isso acabou, isso já foi há muito tempo atrás. Então, Uhum. conversem com seus parceiros, conversem com seus médicos, perca a vergonha, porque isso pode te ajudar muito. Se você tem uma queixa, você conversa com seu ginecologista, você pode ficar surpresa como ele pode te ajudar. Show de bola. Então tá bom. Então a gente já está quase no horário. Eu queria É. agradecer muito você ter aceito o meu convite, né? Foi assim um papo super importante, super agradável e que espero que a gente possa repetir mais vezes, né? Vamos Com fazer mais certeza. lives com outros temas, porque o que não falta é assunto para a gente, né, Ah, discutir nesse não falta universo, mesmo. esse universo da menopausa. Vamos tentar ajudar aí essa mulherada a desmistificar esses conceitos e esses preconceitos todos. Com todo prazer. É uma missão de vida agora isso. Tá bom? Então, Desmistificar. Muito obrigada pelo isso. convite, Patrícia. Fiquei muito feliz, adorei. Vamos Ah, repetir, que com bom. certeza. Vamos sim. Um beijo, tá bom? Meninas, beijo. Qualquer coisa, podem botar lá no meu direct que eu respondo as perguntas se vocês tiverem, tá? Se tiverem com vergonha de colocar aqui, pode me chamar lá. Show de bola. Beijo, Tchau, Patrícia. tchau. Tchau, tchau. Gente, foi um prazer falar com vocês novamente. Tem um grupo lá no meu Telegram que a gente vai começar. Vão ser 7 dias que eu vou falar sobre sintomas físicos e emocionais da menopausa. Então, se esse assunto te interessa, eu não consegui colocar aqui, mas o link para participar desse grupo está lá na minha biografia, tá? Eu vou repetir quando eu vou postar essa live, ela vai ficar gravada e eu vou repetir o link lá. Qualquer coisa, se vocês também tiverem dificuldade de achar lá na minha bio, me mandam uma mensagem no privado, no direct, que eu passo o link para vocês. Vão ser 7 dias de muito conteúdo, onde eu vou falar mais sobre os sintomas, tá? Esse assunto é um assunto que a gente precisa falar muito, porque é um assunto muito importante, né? São muitos sintomas que a gente sente na menopausa, e eu espero poder esclarecer sobre, pelo menos, os mais frequentes lá nesse grupo que a gente vai fazer, tá bom? Então, eu queria agradecer a participação de todo mundo. Foi super. Eu gostei muito do papo que a gente teve aqui e vem mais novidades por aí com relação a esses sintomas da menopausa, tá bom? Então, a gente continua se vendo aí pelo Instagram. Um grande beijo a todos e boa noite para vocês. Tchau, tchau.